hoje nós vamos falar sobre a troca do Calvário. Aconteceu uma troca no Calvário. Naquela sexta-feira, teve uma troca ali. É o que nós chamamos de troca do Calvário. E lembrando que tudo que se fala, ou tudo que foi registrado na antiga aliança, aponta para a nova aliança. De Gênesis a Malaquias, todos os livros apontam para Cristo. Como semana passada nós lemos Gênesis 1, e eu mostrei para vocês que em Gênesis 1, Jesus já estava. O verbo se fez carne. Disse Deus, haja luz. Nós falamos semana passada. E hoje, mais uma vez, só que hoje nós vamos falar sobre a troca do Calvário. Gênesis 2, verso 25. Quem quiser acompanhar aqui na tela comigo também, fique à vontade, tá? Vamos lá. Gênesis 2, verso 25 diz assim. Coloque, por favor, só o título, Ana. Aqui comigo na tela primeiro, gente. Inocência. Sem pecado. Vamos no texto. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aí a explicação diz o seguinte: como antes da queda, aqui na tela comigo, como antes da queda, eles não tinham conhecimento do mal, até mesmo a nudez era destituída de vergonha e era inocente. O homem e mulher encontravam sua plena gratificação na alegria de sua união e no seu serviço a Deus, sem nenhum princípio de mal operando no interior deles. A proposta para pecar tinha que vir de fora, como de fato aconteceu. Então entenda uma coisa: antes do pecado, Adão e Eva estavam nus, estavam sem roupa. Eles não tinham vergonha. Por que eles não tinham vergonha do outro? Porque não tinha pecado, não tinha maldade. Tanto é que depois que eles pecaram, o que eles fizeram? Eles pegaram folhas e tamparam as partes íntimas, porque um ficou com vergonha, porque o pecado já estava. Então entenda uma coisa: antes do pecado havia inocência. Então hoje não há mais ninguém inocente, pessoal. Por quê? Porque todos nós herdamos a natureza de Adão, que é o pecado. Sabe o bebezinho que nasce, aquela criancinha fofinha, lindinha, aquela criança? Por mais que ela não cometeu ali nenhum pecado, ato pecaminoso, mas a criança já nasce com o quê? Com pecado. A criança já nasce com a natureza pecaminosa, porque todos nós herdamos isso. Então antes do pecado havia inocência. Hoje não há inocência mais. Não existe ninguém inocente mais. Nem um bebezinho. Por mais que ele não tenha nenhum ato pecaminoso, só que ele tem uma natureza pecaminosa. Vai crescer com ela. Deu para entender? E aí, vem a queda. Gênesis 3, 6 agora. Folheia para frente aí, vamos lá. Só você folhear para frente. Gênesis 3, 6. Posso ler? Gênesis 3, 6. Aqui na tela, quem quiser acompanhar. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A consequência da queda foi o quê? O pecado. Aqui na tela comigo, a inocência registrada em 2:25, o que nós lemos,
foi substituída por culpa e vergonha. Dali por diante, eles tiveram que confiar na própria consciência para distinguir entre o bem e sua recentemente adquirida capacidade de ver e conhecer o que, gente? O mal. Então, Satanás ofereceu para Eva o fruto, e ela comeu, foi seduzida, e ofereceu para quem, gente? Para o marido. Depois que ambos caíram em pecado, veio a consequência. Já não quiseram ficar mais sem roupa, porque ficaram envergonhados, estavam com vergonha. Então fizeram para eles folhas, para esconder o corpo. Sinal disso, a queda trouxe o pecado. O pecado entrou na geração. Então depois disso, depois que o pecado entra, o mundo já não é mais o mesmo. Exemplo, os animais não eram selvagens. Depois que o pecado entrou, hoje grande parte dos animais, grande parte é selvagem, porque o pecado entrou. Não havia doença, não havia mentira. Tanto é que o diabo incorpora em uma serpente. Hoje a gente vê uma cobra, qual a primeira coisa que vem na cabeça? De brincar com ela? De quê? Sair correndo, fugir. Então o pecado entrou, tudo que não presta entrou também. Então tem gente que fala assim: se Deus fosse bom, se Deus é bom, por que Ele permite que aconteça? Por que Ele permite acontecer tantas coisas ruins no mundo? Igual quando teve a Covid, né, a pandemia, teve um tanto de gente que falou isso. Mas onde está Deus? Por que Deus está permitindo o mundo parado? Deus não tem culpa disso não. Covid-19, gripe, tudo isso consequência do quê? Do pecado. Gente, entende, o salário do pecado é a morte. É um pacote. Nesse pacote chamado morte está tudo que não presta. Tráfico de drogas, doenças, tudo que é mal está nesse pacote chamado pecado. Ele entrou no mundo. Muito bem. Já sabemos que eles eram inocentes, caíram e pecaram. E agora eles têm que confiar na própria consciência. A própria consciência tem que distinguir o que é bem e o que é mal. Uma coisa interessante aqui, quando o diabo ofereceu o fruto para Eva, o que ele disse? Vocês serão conhecedores do bem e do mal. O diabo não mentiu. Verdade. Eles não conheciam o mal. Eles não sabiam que era mal. E de fato, comeram um fruto. Hoje nós conhecemos o bem e o mal. Tanto é que a nossa natureza, a sua natureza, não quer o bem. Ela quer o mal. Uma coisa muito importante, pessoal. A nossa natureza foi manchada. Foi manchada. E as pessoas falam assim, eu vou explicar isso para que ninguém fique confuso. Nós não temos mais livre-arbítrio. Nós temos arbítrio. Qual a diferença, pastor Joel? Livre-arbítrio é quando Adão e Eva tinham, antes do pecado, eles podiam escolher o bem e o mal. Nós não temos mais isso. Por quê? Nós escolhemos o quê? O mal. Nós temos arbítrio. O que é isso? Nós temos direito de escolha. Você veio hoje para a igreja, você colocou essa roupa que você quis. Suas escolhas. Só que você não tem como escolher. Eu só quero o bem hoje. Hoje eu não... de hoje até 2025 eu não vou pecar em nada. Não vou cometer nenhum pecado. Você consegue fazer isso? Consegue.
Então nós não temos mais livre-arbítrio. Quem tinha era Adão e Eva, antes do pecado. Nós temos direito de... Tira a palavra livre e só deixa arbítrio. Você tem arbítrio. Você pode escolher. Seguir aqui, seguir ali. Agora, escolher ficar sem pecar durante um ano. Não, um ano não. Um dia. Sem ter nenhum pensamento ruim. Sem nada. Você não consegue, está vendo? Por que você não consegue? Porque nós escolhemos o mal. Pastor, mas eu não escolhi o mal. Escolhemos o mal porque todos nós estávamos em Adão. Se Adão pecou, todos nós pecamos. Poxa, pastor Joel, que coisa, hein? Eu não tinha nada a ver com o negócio e eu herdei também, sim. O problema é de Adão e eu também levei a culpa, sim. Mas Deus é tão justo que você não estava lá no Calvário, aonde entra a troca do Calvário. Você não estava lá, mas Ele permitiu que você herdasse a graça. Tanto é, qual a diferença entre pecados e pecado? Parece a mesma coisa, né? Pecado e pecados, e não é a mesma coisa, gente. Olha a diferença aqui. Pode ir. O dicionário define pecador como aquele que comete pecado, mas não é essa a definição bíblica. A Bíblia define pecador como aquele que nasceu no pecado, e aquele que nasceu com uma natureza e uma tendência inata que herdou. Então, vamos lá, primeiro pecado. Qual a diferença entre pecado e pecados? Pecado, no singular, sem S no final, é o que nós herdamos. Nós herdamos o pecado, por conta de quem mesmo? De quem, gente? De Adão. O dicionário bíblico aponta pecado como natureza herdada, não atos pecaminosos. Então, a criancinha voltando no bebezinho, não tem pecados. Tem pecado. Por que ele tem pecado? Ele herdou a natureza de Adão. Deu para entender? Ele não tem pecados, ele tem pecado. Certo? Tá. Pecados no plural, pastor, me explica. Aqui, ó. São atos pecaminosos e aquilo que categoriza como pecado. Então o que são pecados no plural? Aí sim, são atos pecaminosos. Por que nós temos atos pecaminosos? Por que nós temos pecados? Porque em nós mora o pecado. Então, se nós fazemos coisas erradas, porque nós herdamos a natureza de Adão, pecado. O bebezinho está lá, bonitinho. Mas vai nascer, vai crescer. Daqui a pouco vem a pirraça, ou não é verdade? Daqui a pouco ele contou uma mentira. Você fez isso, meu filho? Não, mãe, não fiz. E aí? Aí começam os atos pecaminosos. A mãe é culpada, a mãe não está educando direito? Não, a mãe não tem nada a ver com isso. O problema, mãe, é que o seu filho nasceu com a mesma natureza que a sua. É isso. Tá bom, pastor. Eu entendi sobre pecado, eu entendi sobre natureza. Mas me fale, o que fazer? Romanos 5 agora, vamos lá, Romanos 5. Aqui na tela, por gentileza, o título, o subtítulo, melhor dizendo. Todos pecaram. Romanos 5, 19 vai dizer o seguinte, quem quiser na tela. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então vamos lá, gente. Eu tenho Adão e Jesus. Por causa de Adão, todos nós pecamos. Já vou falar de Jesus. Aqui na tela a explicação.
O homem se tornou pecador pelo pecado de Adão, por seus próprios pecados. Não por seus próprios pecados. Pecador é aquele que herdou a natureza de Adão. Você não se tornou pecador no dia em que cometeu o primeiro pecado, mas você nasceu assim, porque é uma questão de natureza. Está bem explicado, não está, gente? Nascemos assim. Nós não cometemos pecados no dia lá, foi Adão que pecou, mas a gente estava nele. Por isso que em Coríntios fala, que Paulo vai falar, que Cristo é o segundo Adão. Como assim segundo Adão? Porque o primeiro pecou. O primeiro errou. O primeiro caiu. E o que Deus fez? Enviou o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus. Aí, gente, Romanos 5,18 agora. Romanos 5,18. A justiça de Cristo em nós. Agora você vai entender a troca do Calvário. Agora que está o ponto da mensagem. Diz assim, Romanos 5,18. Pois assim como por um só homem, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Olha essa explicação aqui na tela, gente. Cristo, na cruz, amou o nosso pecado, assumiu o que nós éramos e cumpriu a justiça de Deus. Quando você crê nesse Cristo que cumpriu a justiça de Deus, Ele pega a justiça dele e passa para você. Essa é a troca do Calvário. 2 Coríntios 5,21 diz: aquele que não conheceu o pecado e se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de quem, gente? Então vamos à troca do Calvário. Chegamos onde tínhamos que chegar. Cristo se fez pecado em nosso lugar. Te faço uma pergunta: Ele pecou? Porque se Ele tivesse pecado, Ele não poderia ter ido para a cruz, porque o primeiro tinha pecado, o primeiro Adão pecou. Então tinha que vir um perfeito, um que cumprisse toda a lei, e Cristo foi para a cruz sem pecado. O que Cristo foi fazer lá na cruz por nós? O que Ele foi fazer lá na cruz por nós? Pagar o nosso preço. Pagar o preço que Adão, por conta de Adão nós herdamos. E foi pagar o pecado. Então Cristo se fez pecado no nosso lugar. Certo? O que diz em Coríntios? Que para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então agora está a troca, presta atenção nisso. Deus pegou o nosso pecado. Eu vou encenar com esse púlpito aqui. Está aqui a cruz. Cristo. Deus pegou o nosso pecado, a nossa culpa, e colocou em quem? Em Cristo. Deus pegou a justiça que estava em Cristo. Por isso, gente, ninguém é justo por conta própria. Somos chamados de justos na Bíblia, não porque nós somos justos. Somos chamados de justos porque Deus pegou a justiça que estava em Cristo e colocou em quem? Em nós. A troca, pecado para cá, justiça para cá. Glorioso isso. Então, se hoje você anda no caminho de santidade, se hoje você foge do pecado, não é porque você é um tal, não é porque você é uma boa pessoa, não é porque você é isso, porque simplesmente você creu nessa obra que foi feita, e Deus, pelo fato de você ter crido, pegou a justiça do Filho dele e colocou em você. Amém. A troca do Calvário. Pastor, o que eu preciso fazer para receber isso? O que você precisa fazer?
O que a pessoa precisa fazer? Ela só precisa crer nisso. Quando nós falamos assim, aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, tem gente que pensa assim, mas como aceitar? É só você crer nisso. Pastor, então peraí, você está dizendo para mim que eu herdei o pecado por conta de Adão, eu não tive culpa por isso, porque eu estava em Adão, tá? E Deus, sendo justo, pega o filho dele, coloca no meu lugar, pagando o meu preço, para me dar a justiça dele? Exatamente. O que eu preciso fazer? É apenas crer nisso. Amém, pessoal? Olha só essa explicação aqui para encerrar. Na troca do Calvário, Deus pegou o seu pecado e colocou em Cristo. Ele foi feito pecado na cruz. Cristo não foi feito pecado porque se comportou pecaminosamente. Ele nunca pecou. Deixa eu parar aqui. Cristo nunca pecou, ele foi para a cruz por conta do nosso pecado. Ele não se comportou de maneira pecaminosa, certo? Aí continua na explicação. Cristo foi feito pecado porque Deus colocou o nosso pecado nele. A mesma coisa acontece com você, porque você não foi feito justo se comportando justamente. Quem aqui pode dizer assim, pastor, hoje eu posso ser que sou justo, porque eu sou uma pessoa muito correta? Ninguém. Você não é justo porque você se comporta justamente. Porque ao mesmo tempo que você é justo, você é injusto também. As pessoas erram com você, você erra com as pessoas. A gente é falho, pessoal. Nós somos falhos. As pessoas pisam na bola com a gente pisa na bola com as pessoas. E sempre vai ser assim. Como eu falava semana passada sobre igreja, não tem igreja perfeita. Todos que estão aqui dentro são o que, gente? São falhos, meu Deus do céu. São pecadores, gente. Como é que pode? O irmão da igreja fez isso, mas é pecador também. E aí continua na explicação. Mas porque Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em você, e dessa forma, pela fé, você ganhou uma nova natureza. Agora a nova natureza, a natureza daquele que é justo, porque isso que você nasceu, por isso que você nasceu de novo. Finalizando, nós herdamos a natureza de Adão, só que quem crê em Cristo, recebe uma nova natureza, segunda natureza. Natureza de quem? De Cristo. É o que nós chamamos de nascer de novo. Então, qual a diferença do crente e o não crente? O não crente só tem uma natureza, pecaminosa. O crente tem duas. A pecaminosa, como o incrédulo, tem, e a de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que as duas militam. O que é milita? Militar. Se confrontam. Então o crente está assim, a natureza pecaminosa dele está assim, faz isso. A natureza de Cristo está assim, não faz, não faz. É sempre assim, meu amigo. Por quê? Imagine a justiça de Cristo aí dentro e o pecado junto. Os dois são são opostos. Não combinam. Poxa, apóstolo, e aí? E aí você vai ter que seguir sim até a vinda de Jesus, meu amigo. E glória a Deus por isso. A troca do Calvário, Deus pegou a justiça do Filho dele e colocou em nós. Por que você é obediente? Porque Deus obedeceu por você, Jesus obedeceu por você. Ele pegou a obediência dele e colocou no seu coração. Então, pessoal, para finalizar, a gente não faz nada, quem faz é Jesus. Amém. A gente não obedece, quem obedece é quem? É Jesus, a natureza dele que está em nós, é isso, não é esforço humano. Você vê que o problema de muitas igrejas aí fora, é que eles pregam a antiga aliança, falam da antiga aliança, mas não falam da nova. Na antiga a pessoa tinha que fazer por merecer, na antiga a pessoa tinha que pagar o preço, tinha que levar um animal, era dente por dente, olho por olho, olho por olho.
mas nós estamos na nova. Amém? A pregação de domingo que vem vai ser sobre sacerdote. Prepare. O que as pessoas faziam? Levavam o animal para o sacerdote. Lembra disso? Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Como é isso hoje, pastor? As pessoas levavam o animal para o sacerdote todo ano. E me fale disso, mas apontando para a nova. Semana que vem. Amém? A de hoje é apenas essa. A troca do Calvário. Herdamos a culpa. Parece ser uma coisa injusta, né? Parece, mas não foi. Fosse injusta, seria injusto se não houvesse como pagar o preço. Nós não tínhamos como pagar. E Deus sabia disso. Não tinha ninguém depois de Adão justo. Todos eram pecadores. Aí Deus teve que mandar o filho dele para cumprir tudo, para morrer sem pecado e morrer com título de pecador, por conta da gente. Troca. Herdamos a graça sem a nossa presença no Calvário. Ninguém estava no Calvário e herdamos a graça. Amém? Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Dúvidas sobre isso, gente? Ficou bem claro ou não? Fala, Zé Elizabeth. Exatamente. Só finalizar, só fechar o que a Beth falou. O não crente não tem a segunda natureza. Por isso que você fica assim, meu Deus, por que fulano fez isso? Você liga a TV, você fica espantado com as coisas que você assiste, né? As notícias ruins. Porque, gente, nós que somos crentes, com a natureza de Jesus em nós, já é uma guerra. Tem hora que no trânsito você quer, a pessoa te fecha, você, oh meu Deus do céu, abençoado esse aqui. Imagine uma pessoa que não tem a natureza de Deus dentro dela. Por isso que o mundo está o que está, gente. E a Beth falou uma coisa muito bacana. Essa justiça de Deus em nós promove o que no nosso coração? Promove paz. Por isso que Jesus disse: a paz que eu vos dou não é igual ao do mundo, não. A do mundo é momento. Você vê que as pessoas aí fora só estão em paz quando elas estão assim: tô legalzinho, tô fazendo tudo direitinho, tá bacaninho. O crente não, o crente tem paz sempre. Ainda que ele peque, ainda que ele tropece, ainda que ele peque, ele peca, só que nele mora a justiça de Deus. Essa justiça faz com que ele se levante novamente e continue a sua vida. Amém? Pastor Joel, crente peca, erra. Só que ele se levanta não por conta dele, por conta da natureza de Deus que mora no coração dele. Amém? Pode falar, Oséias. Sim. Boa. Quando Cristo compara a criança ao reino, pra vocês entenderem, a criança, por mais que ela nasce com a natureza pecado, só que ela é pura na questão de atos, de responsabilidade. E também a criança, o coração dela é um coração que se recupera rápido.
briga com a coleguinha, em questão de minutos, o que acontece? Está brincando de novo. Está brincando. E criança, eu falei da mentira aqui, mas quando criança mente, ela não consegue esconder totalmente a mentira. Ela dá sinais que ela está mentindo, porque ela não consegue mentir, ela mente, e quando ela mente, ela não é uma mentira bem feita, ela dá sinais, o rosto, o jeito, por conta do coração dela. Então, quando Cristo fala do criança e reino, é por isso, né? Ele compara, porque imagine nosso coração sendo um coração de criança, gente, bom demais. A pessoa pisa no seu pé e você fica até ali meio irado com aquilo, mas depois passa, não guarda lá no seu coração. Amém? É a justiça de Deus em nós, nada é a gente. Pastor, tô caminhando com Jesus. Justiça dele no seu coração, é ele em você, porque se fosse só você, você não estaria caminhando, não. Amém? Se fosse assim, não precisaríamos colocar nossa vida em Jesus, sabe? Já que a gente resolve, já que somos justos, não precisaria colocar a vida em Jesus. Amém, pessoal? É igual tem gente que fala assim, não, eu não preciso ir na igreja, porque eu já sou uma pessoa correta. Você já viu gente falar isso? Eu já sou uma pessoa boa. Mas a questão não é ser correto ou ser pessoa boa. O que o mundo tem que entender é o seguinte, que só há salvação em Cristo. Não é questão de ser boa pessoa, de ser uma camarada gente boa, a questão é de receber a salvação, e a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém recebe salvação se não for por meio de Cristo. Não estou falando de relacionamento pessoal, você ser um camarada bacana no trabalho, ser um camarada bacana dentro de casa, não é relacionamento pessoal que eu estou falando de eterna, estou falando de salvação eterna. Só vai para o céu quem estiver em Cristo. Amém, pessoal? Então acho que está bem clara essa palavra de hoje, bem mastigada. Semana que vem vamos falar do sacerdote, pessoal, não perca essa palavra. Quem é o sacerdote hoje? Como era e como é na nova aliança? Todos os domingos vamos apontar a antiga e nova aliança. Amém? Então, que se tem alguém se sentindo, poxa, pastor, eu me sinto a pior pessoa desse mundo, me sinto o pior pecador nesse mundo, tá bom? Assume a troca do Calvário para a sua vida. Esse pecado que você está sentindo, Jesus sentiu por você já. Jesus foi o que você é agora. Ele foi bandido, foi criminoso, foi assassino, foi tudo naquela cruz por nós. Tudo que eu era, tudo que eu sou, Cristo já foi por mim. Creia nisso. Se tem alguém com pensamento assim, eu sou o pior pecador desse mundo, tudo que você é agora, Cristo já foi por você. Ele foi o seu substituto. O que você tem que fazer agora? Crer nisso e assumir para a sua vida, porque na troca da condenação, Ele vai te dar justiça. Amém? Glória a Deus por isso, gente. Fecha os olhos. Senhor, obrigado por essa palavra tão maravilhosa, Deus, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos mostra, Pai. Eu te louvo, te agradeço por tua graça, onde o Senhor, ó Deus, o Senhor assume a culpa em nosso lugar, o Senhor assume o nosso pecado, o Senhor assume, ó Deus, o que nós éramos, o que nós somos, e em troca o Senhor nos dá a justiça, em troca o Senhor pega a justiça que está no Senhor e aplica em nós. Eu te louvo, ó Pai, e te agradeço por teu amor, por tua graça, por tua misericórdia. Ah, Deus, toda a nossa vida é tua, Deus, o nosso coração está em ti, Senhor. Exaltamos e glorificamos o teu nome, pois tu és digno de louvor, digno de glória e de toda exaltação. Entrega a sua vida a
Jesus. Isso, se você se sente, se você se considera, de repente, aí a pior pessoa desse mundo, um pecador, esse sentimento não está errado, está certo, porque nós somos pecadores mesmo, nós erramos mesmo, nós não merecemos, mas Cristo já foi o que você é. Se você se sente aí uma pessoa excluída, se você se sente uma pessoa desprezada, Cristo, Ele assumiu a culpa em seu lugar, Ele se fez criminoso, Ele se fez pecado, Ele se fez maldito em nosso lugar, Ele assumiu a nossa culpa, para que nós tivéssemos, pela sua graça, a sua justiça. Ó Deus, eu te louvo, ó Pai, eu te agradeço. Entrega a sua vida a Jesus, confessa Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te exalto, Senhor, eu te quero. Tu és o meu Cristo, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu tudo, ó Pai. Como é bom, Senhor, estar em Tua presença, Deus. Como é bom, ó Deus, estar em Ti, Jesus. Eu te louvo, te exalto, te engrandeço, ó Pai, digno de honra, digno de glória e de todo louvor e de toda exaltação é o Senhor. Como é bom estar aqui em Tua presença, Deus. Como é bom estar aqui diante do Senhor. Aleluia, Pai, eu te exalto, eu te louvo, eu te amo, eu te quero, ó Deus. Tu és o meu Cristo, Tu és o meu Senhor e Rei, Tu és o meu Salvador. Como é bom estar aqui em Tua presença, Deus. Entrega a sua vida a Ele, o seu coração, entrega a Ele o teu ser. Deus, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu entrego o meu coração a Ti, Senhor. Toda a nossa vida é Tua, Deus. O nosso coração é Teu, ó Pai. Ah, Deus, a Ti rendemos o nosso louvor, a Ti rendemos a nossa adoração, ó Pai. O Senhor é tudo o que temos, Jesus. O Senhor é a nossa força, é o nosso Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Aleluia, Deus. Para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Levante suas mãos e declare nessa manhã: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, Jesus. A Tua igreja te adora. O Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Aleluia, Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor.
Aleluia, Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam.